Então, vamos começar ali a nossa gravação de mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 5, não é? Desse segundo trimestre do ano de 2022. Uma lição muito importante, muito rica, com conteúdo muito edificante a todos nós. Nós estamos aí no segundo trimestre, estamos estudando a lição, não é? A lição que tem por título ali os valores do reino de Deus, está aqui a lição comigo, e o subtítulo a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Antes de começar, irmãos, eu quero mais uma vez trazer ali a famosa dica aos irmãos, não é? Então, semana passada eu falei da importância da participação dos alunos na sala de aula, da interatividade entre professor e aluno. Agora eu quero dizer aos irmãos que incentive os alunos a fazerem anotações, não é? Seja na lição bíblica, seja num caderninho à parte, não é, irmãos? Os alunos, eles anotarem, dizer, ó, irmãos, enquanto eu estiver falando, os irmãos vão anotando as palavras-chave, vão anotando ali as suas dúvidas, seus questionamentos, e no final da aula, ou no final de cada tópico, vocês participam da aula. Para o aluno é importantíssimo participar. Todo professor gosta que o aluno participe da sua aula. O professor se sente importante e se sente motivado também a ministrar aquela lição, ministrar aquele assunto em específico. E o aluno também, ele se sente importante e ele cresce, de fato, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Agora vamos para a lição, irmãos. A lição de número 5, o casamento é para sempre. Deixa eu tirar aqui o áudio do WhatsApp do meu computador. Pronto. O casamento é para sempre. O texto áureo dessa lição está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 19, versículo de número 6, onde diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática dessa lição diz: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A verdade, aliás, Jesus condena o adultério. A verdade, a leitura bíblica, aliás, para essa lição, está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 5, não é? Está no Sermão do Monte ainda, versículo 27 ao 32, onde diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe der carta de desquite, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Meus amados e queridos irmãos, os objetivos dessa lição são apresentar a condenação do adultério, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também, e afirmar a indissolubilidade do casamento. Uma motivação para essa lição, para começarmos a nossa discussão, é que todo seguidor de Jesus tem em alta conta a instituição do casamento. E, inclusive, irmãos, eu quero começar aqui, talvez, quem sabe, criando uma polêmica, não é? Porque o assunto, ele é um assunto que vai puxar muitos questionamentos,
devido a algumas condições que algumas pessoas adotaram como ideal, mesmo não sendo a condição bíblica, para o assunto que no caso, o casamento. Então, todo seguidor de Jesus, ele tem que ter, na verdade, em alta, não é, conta a instituição do casamento. Por quê? Porque o casamento é uma instituição vinda de Deus para o homem e a mulher, não é, irmãos? Então, baseado nesse fato em específico, sendo o casamento uma instituição vinda de Deus para o homem e para a mulher, os valores da Bíblia que regem o casamento, a gente precisa saber que eles são opostos aos que são propagados no mundo atual. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que boa parte das formalidades, e hoje eu procurei esse dado e não achei esse dado de maneira oficial, que eu vou falar agora. O que eu achei foi uma informação que me foi pesquisada em uma determinada instituição, né, que eu não posso dizer onde foi, porque me foi solicitado que não dissesse a fonte, mas na hora o servo de Deus pesquisou e disse, Mário Sérgio, cerca de 40% dos casamentos que são formalizados aqui, eles não são feitos por meio de certidão, eles só são união estável, ou seja, as pessoas estão se unindo sem o compromisso do casamento, sem levar em consideração o que a palavra de Deus orienta em relação ao casamento, a valorização e a seriedade que é essa instituição que foi criada por Deus. Agora vamos começar a lição propriamente dita. O que é que nós temos, irmãos? Nós temos que lá no Sermão do Monte, se nós observarmos o Sermão do Monte em específico, em que Jesus evidencia a justiça, não é, e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e dos fariseus, ele fala agora sobre a preservação do casamento. E ele destaca a necessidade de que o casamento, a instituição do casamento, seja preservada. Então, ao citar, né, o 7º mandamento, conforme Êxodo 20:14, que é não adulterarás, a intenção de Jesus nesse momento era mostrar às pessoas a importância do casamento e, digamos, de uma maneira mais veemente, de uma maneira mais direta, colocar na mente das pessoas, no coração das pessoas, o casamento no seu devido lugar. Ou seja, fazer com que as pessoas deem a devida importância ao casamento, levando em consideração que o casamento ele foi designado pelo próprio Deus. Casamento não é uma invenção dos patriarcas, não é uma invenção dos escritores da Bíblia, é uma instituição, ou seja, Deus instituiu, Deus mandou que tivesse o casamento e ele determinou, ou seja, ele deu o modelo de como deveria ser esse casamento. Na continuidade da explanação do Sermão do Monte, Jesus ele chama a atenção para que todas as coisas começam do coração. Por exemplo, quando ele cita acerca do adultério, ele chama a atenção que o ato consumado do adultério, ele nasce a partir de um sentimento que se enraiza, digamos assim, no coração. Então, nesse sentido, cai por terra todas as teorias quanto ao divórcio, tá certo? Os argumentos que são criados por aqueles que pensam, não é, em se separar do seu cônjuge, visto que, né, os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo, eles procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal e do ser verdadeiramente cristão. Aqui eu quero deixar claro que eu vou falar o modelo ideal da Bíblia Sagrada. Pode ser que algumas pessoas não se enquadrem aqui. Agora é o seguinte, irmãos, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Por exemplo, se você se divorciou, seja por qual for o motivo, sendo um motivo justo ou injusto, estando você enquadrado ou não na Bíblia, e agora sua condição seja de um novo casamento,
talvez você se fira um pouco com o que eu vou falar, ou discorde um pouco dos meus argumentos que eu vou usar nessa lição. Agora são argumentos bíblicos. Importa, irmãos, que agora que você está em Cristo, você ande em conformidade com a palavra de Deus. Se há alguma coisa para se arrepender, para pedir perdão, você vai pedir perdão. Mas importa que de agora em diante a sua vida seja pautada na palavra. Então, se nós observarmos o trecho do Sermão do Monte que eu acabei de ler, que é Mateus, o texto sugerido pela lição, Mateus 5, do 27 ao 32, Jesus ele vai esclarecer aqui que não há espaço para uma moral dupla, não é? Como prega e deseja a sociedade degenerada. E, infelizmente, se nós não ensinarmos a palavra de Deus como ela é, elas até encontram espaço também em nosso meio, tá certo? Elas até encontram espaço ali aonde ela não deveria encontrar espaço. Então, antes de prosseguir, eu preciso trazer algumas definições, alguns pontos de vista, né, sobre o casamento em específico. Primeiro é a definição etimológica, tá certo? Segundo o dicionário Assis, ele diz o seguinte, que o casamento é ato ou efeito de casar. Casamento é o vínculo conjugal entre um homem e uma mulher. Uma união voluntária de um homem e uma mulher, nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Então, segundo o dicionário, o casamento ele é um vínculo conjugal entre um homem e uma mulher, não é? Nas condições que o direito permite, tá certo? De modo que se estabeleça uma família legítima. Então, segundo o artigo 226 da nossa Constituição, da Constituição Federal do Brasil, diz que, para efeito de proteção do Estado, presta atenção que isso é muito importante, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Então, só é reconhecido pela Constituição, não é? A união estável entre homem e uma mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, tá certo? Então, como nós podemos ver, baseado nesse caso, tanto etimologicamente falando, não é? Tanto o dicionário quanto a Constituição Federal, eles definem o casamento como união entre duas pessoas de sexos diferentes, não é? Homem e mulher. E deixa claro que a união homossexual ela não pode ser caracterizada como casamento. Então, a própria Constituição Federal não reconhece, tá certo, a união homoafetiva como sendo casamento. Então, é importante, irmãos, a gente lembrar aqui também, ressaltar que a união estável não é casamento, tá certo? A união estável não se constitui num casamento ainda, mas ela poderá ser transformada em casamento. O nosso Código Civil, lá no artigo 1514, ele diz o seguinte, que o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Inclusive, no casamento religioso com efeito civil, é delegada autoridade ao ministro que está celebrando o casamento. E antes do ato religioso, não é feito o ato civil. E o ministro do evangelho, no caso, como representante legal do juiz, ele primeiro precisa declarar civilmente o casal, não é, em união estável, o casal como casados, para antes de começar o ato religioso, não é propriamente dito. Então, primeiro ele declara, cumprindo o artigo 1514 do Código Civil, tá certo? Ele primeiro declara o casal como casado civilmente e depois ele procede com o ato religioso, não é? Primeiro ao compromisso público e social e depois ao compromisso, a formalização desse compromisso agora perante Deus e perante a Santa Igreja do Senhor.
teologicamente falando, segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, casamento é uma instituição que tem por objetivo legalizar a união entre um homem e uma mulher. E ainda pode-se dizer, não é, teologicamente falando, ainda que de maneira superficial, que o casamento é uma instituição social de origem divina, não é, fundada no princípio da raça humana, não é, para dar origem e sustentação à família. Então, se a gente for lá no livro do Gênesis, capítulo 2, não é? Versículos do 22 ao 24, nós vamos ver ali a celebração do primeiro casamento da história da humanidade. Diz assim: e da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a, ou seja, trouxe essa mulher a Adão. E disse Adão faz os votos do casamento agora: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí o Senhor vai lá, e formaliza o casamento. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Não é, irmãos? Uma carne só. Então, nós temos ali o modelo, não é? É uma instituição divina, ali o modelo do primeiro casamento que foi celebrado, tá certo? Foi celebrado ali por Deus. Então, o casamento, ele é um concerto, ou seja, é uma aliança entre pessoas de sexos opostos, sendo uma pessoa de um sexo e outra de outra, tá certo? Então, o casamento é um concerto ou uma aliança entre pessoas de sexos opostos diante de Deus, da família, da igreja, não é, de serem maridos e mulher enquanto viverem. Teologicamente, é assim que nós entendemos o casamento. Agora, irmãos, conforme a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil, diz assim, sobre o casamento ou união matrimonial, né? É uma instituição criada por Deus para que tem por princípios reguladores e estruturantes a monogamia e a heterossexualidade. Quanto à monogamia, está escrito em Gênesis 2:24. Portanto, acabei de ler, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. Está no singular, a uma mulher, e serão ambos uma só carne. No que diz respeito à heterossexualidade, lá em Mateus 19:4 diz assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador fez macho e fêmea? Não é, irmãos? Então, conforme a nossa declaração de fé, através do casamento, ou pelo casamento, o homem e uma mulher, por livre consentimento, eles se decidem unir mediante um pacto solene, do qual o Senhor Deus é a principal testemunha, e na condição de cônjuges, sobre os aspectos legal, formal, moral e espiritual, prometem viver em fidelidade mútua até que a morte os separe. Isso aqui é uma coisa extremamente séria. Isso aqui é seríssimo. Não é, irmão? Um ato solene, um pacto solene, digamos assim, não é? Tendo por principal testemunha, você observa o próprio Deus. E é um pacto solene onde o casal ou os cônjuges, você observa sobre o aspecto legal, formal, moral e espiritual, eles prometem fidelidade até que a morte separe. Você vê que é uma coisa séria, é uma coisa que choca. É uma coisa que vai na contrariedade do que as pessoas falam, do que a mídia, não é? Digamos, do que o meio social fala até os dias de hoje. Eu gosto sempre de lembrar, lembre-se sempre que nós, como crentes, nós estamos na contramão do mundo. Nós não andamos em conformidade com o mundo, nós andamos em conformidade com a palavra de Deus. Acerca do adultério, ele é condenado por Deus. Você vai observar,
segundo a nossa lição, do grego, não é? Nós temos o termo moi, que é o, tá certo? Que significa cometer adultério, ou ser um adúltero, ou ter relação ilícita com a mulher do outro, não é? E da mulher permitir o adultério, ou ser devassa, tá certo? Então, biblicamente, o adultério ele é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com a mulher que não é sua esposa ou vice-versa. É um assunto tão sério que a idolatria, figuradamente, né, era chamada de adultério. Você observa, a idolatria é uma traição, não é, irmão? Uma relação fora do matrimônio que o homem estabelece com o próprio Deus. Então, a idolatria ela chega a ser comparada a um adultério. Então, jamais nós devemos pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fosse pesada demais, tá certo? Na verdade, irmãos, por meio dessas prescrições da lei, o objetivo do Senhor era preservar o casamento. O objetivo do Senhor era preservar a fidelidade conjugal, ou seja, o objetivo de Deus é preservar a maior instituição e a primeira que ele criou, que é a família, que ele instituiu. Então, o mandamento, quando ele diz não adulterarás, então é um artigo que tem por objetivo preservar a fidelidade conjugal e a família, que é a célula máter da sociedade. Sem família não tem sociedade, né, irmãos? Sem família não tem filhos, não tem proliferação da humanidade. Se não houver família, como haverá estrutura sociedade? Então, o objetivo do mandamento é preservar, não é, a fidelidade conjugal e a família, consequentemente. Então, como que Jesus se posicionou em relação ao adultério? Então, se nós observarmos as palavras de Jesus, a origem do adultério está no coração. Jesus chama atenção para o coração. Ontem mesmo, ensinando a palavra de Deus na minha igreja, eu estava falando sobre adoração e eu disse, irmãos, é necessário que a adoração a Deus habite primeiramente no nosso coração e que nós venhamos a entender que a nossa adoração não pode estar pautada em coisas visíveis, porque Deus é espírito e a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Deus está no nosso coração. A nossa adoração tem que estar pautada na nossa fé. Jesus, ele chama a atenção que o adultério, ele nasce no coração. E ele diz assim, nas palavras do Senhor, por exemplo, o adultério começa com um olhar cobiçoso, com pensamento impuro, né, irmãos, que leva à prática sexual, que induz à prática sexual ilícita. Então, o posicionamento de Jesus, ele vai além, como nós já vemos, estamos aprendendo já no decorrer das lições, o pensamento de Jesus, ele vai além de tudo que o Antigo Testamento, né, era permitido ao homem. Por exemplo, se a gente lê Deuteronômio 24 e versículo de número 1, Deuteronômio 24, 1, diz assim, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então, o que é que Jesus diz? Jesus, ele vai além do que o Antigo Testamento permitia em relação do homem para com a sua esposa, que era o divórcio, divorciar-se da sua mulher. Jesus, ele vai à origem da questão, ele vai à raiz. Ele fala de um coração profano e contaminado, não é? Ele fala, irmãos, a gente precisa entender um detalhe aqui. É lembrar, não é, aos irmãos o que os irmãos já sabem, mas não custa nada falar. Que nem aquele povo de avião, quando eles falam isso. Você já sabe, mas não custa dizer. Por exemplo, que quando a Bíblia fala das obras da carne, a Bíblia não está falando para pessoas descrentes, a Bíblia está falando para crentes.
A obra da carne começa a falar lascívia, prostituição, glutonaria, tal, feitiçaria, coisas semelhantes a essa. A nossa carne é tendenciosa a isso. Então, Jesus chama a atenção para a tendência natural e carnal do nosso coração. Ele diz assim, cuidado com o coração profano e contaminado. Cuidado com o olhar cobiçoso para uma mulher. E sem motivo, não é conceder carta de divórcio à esposa. Você já pensou? Eu lembro que, eu vou fazer uma citação aqui da minha sogra. Eu não sei se ela está participando ali ou se ela já foi dormir essa hora, mas a minha sogra uma vez, eu lembro quando eu estava para casar com Thaisa, foi a única coisa que ela conversou comigo. Ela disse, Mário, tem certeza que quer casar com minha filha? Eu nunca esqueci daquilo. Aí eu disse assim, claro que eu quero casar com sua filha. Ela disse, mas você sabe que a minha filha, ela é magrinha hoje, não é? Tem um corpinho bem feito e tal, mas você sabe que ela vai engordar, né? Ela vai ter, depois do primeiro filho, o corpo da mulher muda, para melhor, para pior, né? Da ótica humana falando. E você vai ter que amar minha filha do mesmo jeito. Eu disse, claro, a mesma coisa diga ela em relação a mim. Hoje eu sou um galã aí de Hollywood, mas depois que a gente casar, eu vou mudar, né, minha aparência, ficar barrigudo, ficar feio, o cabelo vai ficar pichain. Então ela tem que me amar da mesma maneira. Então Jesus está chamando atenção para isso. Ele está dizendo, cuidado com o coração cobiçoso. Deus criou uma mulher para o homem, e ele pegou essa mulher e deu como esposa. E você tem que amar a sua esposa. Você não pode, sem motivo, dar carta de divórcio para ela, só porque você acha que você encontrou uma mulher com padrões mundanos, né? O padrão que o mundo determina, mais bonita que a sua, e você vai dar uma carta de divórcio, vai mandar a sua embora para pegar uma mais bonita, uma mais nova. Então, Jesus está chamando a atenção para o coração transformado, a necessidade do coração transformado. E ele chama a atenção sobre a importância de homens e mulheres se absterem, nesse sentido, de pensamentos impuros, não é, irmãos? Tanto fora como dentro do casamento. É dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: no nível sexual, no nível moral e no nível social. Irmãos, a pureza do pensamento tem coisas que a gente não pode brincar. A pureza de pensamento é uma delas. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta baseada num personagem da Bíblia. Se Sansão sabia que não podia comer do fruto da vide, o que é que Sansão foi fazer numa plantação de uva? Você está entendendo? Comparando com adultério. Sansão sabia que ele não podia comer do fruto da vide. E o que danado ele foi fazer numa plantação de uva? A mesma coisa. Se nós sabemos, nós como crentes, que nós devemos tomar cuidado com os nossos sentimentos, com a natureza do homem, com os sentimentos carnais, o que é que faz um homem casado olhando fotos pornográficas? O que é que faz um homem casado, por exemplo, assistindo o Big Brother, que derrubou o rei Davi, por exemplo? O que é que faz um homem casado assistir desfile das escolas de samba, para ver um monte de mulher seminua e até mesmo nua ali sambando? É ou não é alimentar? Ou mesmo por brincadeira. Imagina, você pega e acessa uma rede social e vê uma foto de pessoas seminuas e você vai lá observar. Então, é como se fosse Sansão. Ele sabe que não pode comer do fruto da vida. E para que ele vai numa plantação de uva? Então, nós precisamos ter a consciência de que, perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto o ato. Por isso, nós devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Isso aqui, irmãos, não é brinquedo, não. Isso aqui é coisa séria. Filipenses 4:8 vai dizer o seguinte, ó. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, aonde nós devemos concentrar o nosso pensamento. Nisso pensai.
Ou seja, os nossos pensamentos como crentes têm que ser puros e bons. Mas, pastor, não está exagerando? Não, estou exagerando não, irmão. Estou falando em conformidade com a Bíblia Sagrada. Tá certo? É a Bíblia quem nos ensina isso. Quanto aos males do adultério, irmãos, o adultério, ele é sempre prejudicial à estrutura familiar. Toda estrutura familiar sofre. Toda estrutura, eu não vou entrar nos detalhes aqui, por exemplo, de como passa a ser a vida de uma pessoa após o adultério. De como passa a ser, por exemplo, se houver filhos envolvidos, se houver herança, se houver, né, irmãos, o que acontece com o vínculo emocional, com o vínculo afetivo. Ô, irmão, que coisa. O adultério é sempre prejudicial à estrutura familiar. E qualquer infidelidade no casamento, no relacionamento entre duas pessoas, será ruim, indiscutivelmente. O que é que o adultério vai trazer? Desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Irmão, não tem como fugir disso aqui, não. Eu vou falar uma coisa para você que é interessante e que é verdadeira. Não tem como o casamento ser o mesmo depois do ato de adultério. Por mais que os cônjuges, que a família seja crente e ande pautada na palavra de Deus, mas o adultério vai trazer como consequência o quê? Desconfiança. Vai trazer ferida emocional que é difícil sarar. Vai trazer, irmão, fraqueza. E Deus guarde que não caia, inclusive, queda na vida espiritual. Então, irmãos, nós devemos fugir, não é? Fugir da prática de ato, como, por exemplo, de pensamentos indevidos. Não é? Além disso, os prejuízos espirituais, eles são terríveis. Então, não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com o seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturbam a mente do cristão que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar em boas coisas. Nós só temos que pensar em boas coisas. Nesse contexto, irmãos, eu vou reafirmar: o adultério deve ser evitado a todo custo, pois as suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, o adultério ele fere a santidade de Deus. Uma vez eu estava ensinando para novos convertidos, interessante que um irmão ele fez a seguinte observação. Ele disse: pastor Mário, como homem, é praticamente impossível passar uma mulher na rua, não é? Com determinados padrões e eu não observar sendo homem. Eu disse: rapaz, mas eu aprendi na minha juventude que você deve evitar que determinados desejos entrem no seu coração. Vamos supor, passou uma mulher na minha frente, não é? Com padrões que o mundo julga ser padrões fundamentais, para que uma mulher seja considerada bonita. Aí eu fui lá e fui, né, fui tendencionado, digamos assim, à minha natureza carnal. Olhei para a mulher. Mas cabe a mim o que, irmão? Como crente. O crente não é dominado por suas emoções. O crente, ele é dominado e ele tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Se pela natureza ele olhou, mas pelo Espírito Santo ele vai desviar o olhar e vai evitar a cobiça. Eu lembro que esse novo convertido, ele disse assim: por isso, pastor, que eu só olho uma vez. Eu olho e saio acompanhando e não olho a segunda, porque se eu olhar a segunda eu peco. Aí eu fixo o meu olhar, digo: não, não é assim, querido. Se a sua natureza lhe impulsionou a olhar, a ver, sei lá, mas você vai ter que desviar a sua vista e guardar o seu coração daquilo que você viu. Não, se você é casado, você tem esposa, querido, então você deve fidelidade à sua esposa. Vós, maridos, amai a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou a sua vida por ela. E lembre-se, irmãos, que o adultério afasta o homem de Deus, porque ele fere a santidade de Deus. Você imagina eu alimentar no meu coração adultério, sendo eu pastor de uma igreja? Ou não sendo eu pastor, sendo eu crente?
Como eu vou sentir a presença de Deus? Como eu vou buscar a presença de Deus na minha vida se eu estou alimentando coisas que vai ferir a santidade de Deus, que vai me impedir chegar na presença de Deus? Então, isso é muito sério. Outra coisa, irmãos, é que o que rege o coração regerá também o corpo. Eu vou correr um pouquinho, mas vou chegar lá no final, em nome de Jesus. Por exemplo, o que procede do coração? Então, o pecado não está restrito ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, não é? Cuja fonte é o coração. Não é? Então, do hebraico, coração, lebá, não é? Que fala do homem interiormente, ou seja, da vontade, da alma, da sede das emoções e sentimentos, fala da inteligência. Nesse caso, o coração trata-se do lugar onde estão armazenados os desejos, tá certo? As emoções e as paixões. Então, no aspecto figurativo, o coração ele se refere ao caráter moral. O cristão que se preze, ele tem que ter um coração transformado. Ele tem que ter um coração voltado a uma maneira diferente, não é? Ele tem que ter um coração que é regido pela palavra de Deus. Nós somos diferentes porque nós andamos segundo a palavra de Deus. O problema é que os cristãos hoje querem andar igual com o mundo. Eles estão reivindicando coisa do mundo. Eu tenho direito. Eu falei ontem no culto, eu disse, irmão, adoração é um serviço que a gente presta a Deus. E se você diz assim, pronto, agora se eu estou prestando serviço a Deus, é que eu vou ter um pagamento. Aí eu disse, irmão, só que o preço foi pago antes. Você quer pior do que a coroa de espinho cravada na cabeça. Você imagina, aquela coroa era para ter sido cravada na minha cabeça e na sua cabeça. Quem deveria ter apanhado com um chicote, que rasga o corpo, assim, que humilha, quem deveria ter sido xingado, só fomos nós, porque nós que pecamos, mas Jesus pagou o preço por nós. E a gente sabendo disso, nós temos agora que prestar um serviço a Ele, que é a adoração. Ou seja, nós temos obrigação. A Bíblia chega a dizer que dai ao Senhor a glória devida. Nós devemos glória a Deus. Ou seja, o nosso coração tem que agora ser regido, ser direcionado, guiado pela palavra de Deus. Tá certo, irmãos? O homem, segundo o autor da lição, o homem é o que pensa. Então ele diz assim, é sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Então, os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Então, dessa maneira, o homem vai colher o que semear. É assim, irmãos, veja só. Semear que as pessoas entendem aqui, a maioria das pessoas só entendem em relação ao vínculo financeiro. Certo? Eu estava no restaurante e um homem chegou, o garçom chegou e colocou um dinheiro na minha mão. Eu dei glória a Deus, lógico que eu estava precisando. Ele disse, aquele homem de branco ali pediu para semear na sua vida, para o senhor semear na vida dele. Aí eu fui lá, levantei, agradeci ao homem. Aí ele disse, pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim. Aí eu botei a mão na cabeça dele, orei por ele. Depois ele saiu, vi que ele saiu, deu com a mão para mim. Aí o garçom chegou e botou mais uma nota. Disse, ele mandou semear de novo como forma de gratidão. E o senhor orar agora por ele, aonde o senhor estiver. Na verdade, esse semear aqui, o homem vai colher aquilo que ele semear, também diz respeito ao pensamento da cobiça. Não é? Desejando outra mulher, não vai demorar para que isso se concretize na prática. Isso é um princípio bíblico. Então, a cobiça, irmãos, a gente precisa entender que é algo que começa no coração. É como uma pequena semente plantada que vai gerar fruto. E, nesse caso, o fruto é um pecado que distancia o homem de Deus. Então, cada um é envolvido, é engodado, dominado pela sua própria cobiça, não é? Que vai dar luz ao pecado, não é, irmãos? Que, sendo consumado, leva à morte, conforme está escrito lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Então, o Senhor Jesus, ele falou que aquilo que rege o coração
vai ser evidenciado no viver diário de uma pessoa por meio dos seus atos. Não é? O que foi muito bem explicado pelo apóstolo Paulo, quando ele chamou de obras da carne as ações produzidas por um pensamento pecaminoso. Então, como eu já disse aos irmãos, ninguém, nenhum de nós, está isento das tentações. Agora, irmãos, é preciso que todos nós nos revestimos, não é, irmãos, do novo homem interior, que é produzido pela presença de Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. E tem um acréscimo meu aqui, é que isso, irmão, não aprisiona ninguém. Seguir a palavra de Deus e andar conforme os estatutos da palavra, não é, irmãos? Não aprisiona, pelo contrário, liberta. Então, a saída, não é, do homem, o que nós temos que fazer é pedir a Jesus, para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração, lutar contra as tentações. Se você é tentado, se você não consegue viver sem olhar para a mulher dos outros, evite estar onde ela está, irmão. É verdade. Fuja da aparência do mal, fuja da tentação, porque isso coloca em risco a sua salvação em Cristo Jesus. Olha só, outra maneira é sujeitando o corpo ao espírito. Então, o caminho para o cristão, não é para que o cristão possa dominar bem o corpo, é viver na dependência do Espírito Santo, indiscutivelmente. E Jesus, ele fez uso de figuras de linguagem de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Né? Então, no momento que Jesus sugeriu, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para fora, para longe de ti. Então, Cristo não tinha por intenção, logicamente, incitar ninguém a mutilar o seu corpo. A figura de linguagem aqui, ou seja, a afirmação de Jesus foi algo metafórico. Ele dá ênfase de como o cristão deve crucificar a carne juntamente com todas as suas paixões, né, irmãos? E sujeitar o seu corpo ao Espírito para que não seja instrumento do pecado. Então, Jesus não estava falando para cortar um membro do seu corpo, não é, irmãos? Porque o que valeria cortar um membro do corpo se o coração ainda estivesse cheio de pecado? Jesus estaria se contradizendo se ele estivesse mandando de maneira literal cortar um membro do corpo. Ele estava chamando a atenção para que um coração transformado pelo poder de Cristo, ele vai mostrar atitudes de sacrifício que visam glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Agora eu quero falar para vocês sobre a indissolubilidade do casamento, tá certo? O casamento, biblicamente falando, ele é indissolúvel. Então, sabemos, irmãos, que o casamento, ele é a mais fundamental dentre todas as instituições sociais que nós possamos ter conhecimento. Nesse sentido, não é? Ou na perspectiva divina, digamos assim, o casamento, por ser a mais fundamental instituição social que nós conhecemos, não é, irmãos? Biblicamente falando, inclusive, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e uma mulher entram em uma aliança com a finalidade de construir uma união única e da mais perfeita intimidade. Então, não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Jesus ele deu a ordem lá no 7º mandamento, não adulterarás. Então, a singularidade dessa maravilhosa união, ela foi destacada por Cristo quando ele falou do vínculo conjugal, expressando que não, é o texto áureo que a gente fez hoje, não é? Não são mais dois, mas uma só carne. Então, o apóstolo Paulo, ele via essa união, não é, de maneira tão importante que ele chega a comparar o amor de Cristo, não é, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com sua esposa. Efésios capítulo 5
e versículo de número 25, vai nos dizer o seguinte, ó, Efésios 5 e 25 vai dizer: vós, marido, amai vossa mulher, vós, maridos, não é? Vós, aí vírgula, maridos, quem é que ele está se referindo? Aos maridos. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é, irmãos? Então você vê que isso é uma coisa maravilhosa da parte de Deus. Então, o que nós devemos fazer para que o casamento seja para sempre? Vamos lá. Um casal, irmãos, que vive a vida dois em amor, eles vão construir a mais bela e perfeita união, ainda que eles enfrentem lutas e os reveses da vida, digamos, os sofrimentos que a vida impõe. O casamento, ele deve sempre ser construído com base no respeito. São elementos que não podem faltar no casamento, ó. Respeito, amizade, bom trato, carinho, dignidade, entre outros. Eu poderia citar exemplos contrários. Por exemplo, exemplo de pessoas que não cumprem, de casamentos que são um desastre, porque esses elementos não vêm à pauta. Mas eu vou me limitar a dizer que o casamento, aí cabe a cada um análise como está seu casamento. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom trato, carinho, dignidade, tá certo? Entre outros elementos que a gente pode citar aqui. Então, como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 7, só para mostrar aos irmãos aqui que está na Bíblia Sagrada, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós e os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja que coisa séria isso aqui, não é, irmão? Você vê que o casamento desajustado, inclusive as orações são impedidas. Então, o casal cristão que tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais. E na vida dois, há obrigações distintas e específicas para o homem e para a mulher que devem ser cumpridas. Então, a união sexual é outro fator que merece destaque, não é, irmãos? Que outro fator extremamente importante, que não pode deixar de ser levado em consideração quando o assunto é o casamento. Então, a união sexual deve ser desfrutada pelo homem e pela mulher casados, não é? Que são casados, porque na ausência do casamento isso constitui-se em fornicação, que é outro assunto, não é? Então, a união sexual deve ser desfrutada pelo homem e pela mulher que são casados em uma intimidade extremamente profunda. O verbo coabitar, segundo o autor, fala da relação sexual dentro do casamento, que é tratado pela Bíblia, irmãos, como algo digno. Quer ver? Ó, Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus, ó: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Ou seja, é algo que deve ser levado muito a sério, não é? O casal cristão, ele é consciente de que jamais ele deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, sem carinho, sem respeito, não é, irmãos? Tão somente para dar vazão às suas lascívias, não é? Às suas fantasias sexuais, não é? Tem que ter cuidado, tá certo? Tem uma maneira correta de usar o sexo. Se o seu professor estiver disposto a explicar, pergunte a ele, ele tem que estar preparado para responder. Então, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre, ele deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Tá certo, irmãos? Nesse assunto da sexualidade conforme os padrões do mundo, chega o momento que se transforma em falta de respeito. E é um dos motivos para que o casamento se acabe.
O casamento, irmãos, ele é uma união indissolúvel. Então, na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, ou seja, como Deus havia projetado a fim de que o casamento fosse permanente. Veja o que diz o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10 e versículo de número 4, se não me falha a memória. Aliás, versículo de número 9. Diz assim, ó, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, existem interpretadores da Bíblia Sagrada, né, exegetas, que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Não é, irmãos? Buscando elementos históricos nas escolas rabinas, por exemplo, no Shammai e no Hillel. Nesse caso aqui, o Shammai, ele destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo carta de divórcio. O Hillel era a mais liberal, que dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. No entanto, irmãos, o melhor seria que esses estudiosos que tentam justificar o adultério baseado nos costumes dos judeus, eles gastassem mais tempo em falar do casamento em conformidade com o propósito eterno. Por exemplo, atentando para o princípio de tudo, não é? Segundo Jesus, o casamento é uma união indissolúvel, que uniu o homem, que uniu Deus, o homem não separe. E por isso ele deixou claro, quando o assunto é divórcio, que não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana, por causa do pecado, não é? Pelo padrão baixo e desmoralizante que muitos estavam vivendo. Então, enquanto a lei permitiu o divórcio, Jesus ele deixa claro que isso significava legalizar o adultério. Tá certo? Sempre é doloroso falar em divórcio, né, irmão? Sempre traz uma polêmica que só a graça de Deus, visto que se trata da desconstrução de um casamento. Então, como servos de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus com suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é ainda a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão divino do Éden, né, irmãos? Que diz, ambos serão uma só carne. Thaisa está participando aqui, citando 1 Coríntios 7, versículo 3 e 4. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher e, da mesma forma, a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim a mulher, não é? Está falando aqui da mutuidade, digamos assim, não é? Da comum, que ambos, da igualdade entre o casamento, do respeito mútuo, digamos assim. Essa seria, talvez, a expressão mais correta. Irmãos, o casamento, ele é indissolúvel, eu quero falar especificamente no Antigo e no Novo Testamento. No que diz respeito ao Antigo Testamento, a Bíblia nos revela que Deus, ao criar o casamento, ele fez o casamento para que ele fosse indissolúvel. Gênesis 2, 24, a parte B diz, e apegar-se-á a sua mulher. Se nós pegarmos esse termo aqui, apegar-se, não é? Do hebraico é dabak, não é? Que significa apegar-se, grudar-se, esconder-se. Então, no hebraico moderno, no sentido de colar, aderir, não é? Dabak traduz a forma substancial de cola e também as ideias mais abstratas de lealdade e devoção, tá certo? Então, no uso de Gênesis 2:24, refere o significado de um objeto, que no caso é a pessoa, ser único a outro. Então, 3 termos na Bíblia nos atestam essa questão
indissolubilidade do casamento no Antigo Testamento. Gênesis 2, 24, a parte B diz, e apegar-se-á, ou seja, colar, vai ficar colado, unido à sua mulher. Mateus 19, 6, né? Jesus diz, Deus ajuntou, ou seja, foi Deus que ajuntou. E lá na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 2, o apóstolo Paulo diz, porque a mulher, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Não é? No Novo Testamento, está claro, irmãos, em toda a Escritura, que o casamento deve ser por toda a vida. Tá certo? Estou falando isso para contrariar o que é ensinado hoje em dia, inclusive por sábios, né? Acerca do casamento. No Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Malaquias ele repreende os judeus por tratarem de forma leviana o matrimônio, não é? O Senhor deixa claro que detesta o divórcio lá em Malaquias 2:16. Só para lembrar os irmãos, Malaquias 2:16 está escrito da seguinte maneira, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Tá certo, irmãos? Não sejais desleais. Então, você observa, pois o marido e da mulher, Deus fez uma só carne. No Novo Testamento, o Senhor Jesus ele falou explicitamente contra o divórcio, tá certo? Então, na perspectiva do apóstolo Paulo, como eu acabei de citar em Romanos, da mesma maneira. Então, Marcos 10, do 7 a 10, a vontade de Deus para o casamento é que cada cônjuge seja único, até que a morte os separe. Então, a única exceção se dá no caso da traição, né, irmão? Conforme nós lemos ali, infidelidade conjugal. Ainda assim, tá certo? Essa situação não se constitui um mandamento. Jesus não manda se separar no caso de infidelidade. Ele abre a possibilidade. Agora, nós não podemos esquecer, né, irmãos, que sempre há espaço para o perdão e para a reconciliação. O que diz de fato Mateus do 27 ao 32? Olha só, primeiro, ele fala que a cobiça é um ato interior. Preste atenção para a gente entender isso de uma vez por todas. Então, os mestres religiosos da época de Jesus acreditavam que, evitando o adultério formal, eles estariam cumprindo perfeitamente o mandamento, o 7º mandamento, que é não adulterarás. Eles acreditavam, né, que evitando a formalidade, o ato do adultério, o ato físico, eles estariam cumprindo o 7º mandamento. Com isso, eles estavam limitando o alcance da aplicação do mandamento, que deveria ser interpretado à luz do 10º mandamento, que é não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, para os fariseus e escribas, enquanto o homem não cometia adultério, ele estava cumprindo o mandamento. No entanto, Jesus esclarece: qualquer um que olhar para a mulher com intenção impura, no coração já adulterou. Não é, irmãos? Pois do coração do homem é que provém os seus maus desígnios. Então, a concupiscência, é importante lembrar, que ela começa do lado de dentro, ela começa no interior. Então, entendimento esse que era contrário ao que pensavam os mestres religiosos que defendiam uma interpretação mecanicista, né? Eles defendiam que a cobiça, no caso do adultério, era um ato exterior, mas, na verdade, é um ato que nasce no coração. Agora, conhecendo isso, como nós vamos fazer para evitar a cobiça? Então, como súditos do reino de Deus, como servos de Deus, nós podemos evitar a cobiça, não é? Pelo menos de 7 maneiras. Primeiro, entendendo que nós somos uma nova
possuímos, aliás, uma nova natureza. Nós temos uma nova mente. Tudo isso tem respaldo na Bíblia. Temos uma nova natureza, 2 Coríntios 5,17. Temos uma nova mente, 1 Coríntios 2,16. Também, como evitar a cobiça? Permitindo que a palavra de Deus domine o nosso entendimento, segundo 2 Coríntios 10,5. Renovando a nossa mente continuamente, como Romanos 12,2. Priorizando os valores do reino de Deus, conforme Filemão 4:8. Não é? Permitindo que o Espírito Santo domine nossa vida por inteiro, não é? Que é Gálatas 5:16. E também revestindo-nos do novo homem para ser semelhante a Deus, conforme a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 24 ao 32. Agora, se a cobiça é um ato interior, o adultério é um ato exterior. Então, enquanto os escribas e fariseus estavam preocupados com as razões do divórcio, o Senhor Jesus concentrava em estabelecer a natureza permanente do casamento. O adultério ocorre quando um dos cônjuges se torna infiel ao outro. Então, essa ação de infidelidade, ela é chamada de adultério. E este, por sua vez, é a relação sexual entre uma pessoa casada e outra que não é o seu cônjuge. Lembre-se, o adultério nasce no coração, mas o ato do adultério é a relação sexual entre uma pessoa casada e outra que não é o seu cônjuge, tá certo? No Antigo Testamento, o adultério é proibido, está escrito, não adulterarás, é o 7º mandamento. Essa prática ela era punível, não é, sobre a lei de morte por apedrejamento. Lembra da mulher adúltera que foi levada à presença de Jesus, que estava para ser a mulher que supostamente fora pega em ato de adultério? Ela foi levada até Jesus para ser apedrejada, para ser julgada e apedrejada. No Novo Testamento, os ensinamentos seguem o mesmo padrão do Antigo Testamento quanto à reprovação da prática do adultério. Então, o Senhor Jesus, ele estendeu a culpa pelo adultério da mesma forma como fez para os outros mandamentos, incluindo até mesmo o desejo de cometê-lo ao próprio ato em si. Então, o adultério, irmãos, é uma obra da carne. E os que praticam adultério são passíveis de morte. E tem um detalhe interessantíssimo, é que não herdarão o reino dos céus. Né? Isso é muito sério. Já caminhando para o final aqui, como evitar o adultério? Aí, irmãos, a palavra é vigilância. Vigilância e vida devocional. Oração, meditação na palavra de Deus são recursos, não é, irmãos, importantes e indispensáveis para quem deseja vencer toda e qualquer tentação. A gente pode até ler aquela passagem de Jesus, quando foi tentado no deserto, que ele disse, no final da tentação, quando ele repreendeu o diabo, ele disse assim, somente ao Senhor adorarás, somente a ele servirás. Ou seja, ele chama a atenção para a vida devocional como requisito para vencer a tentação. Agora também eu posso citar alguns cuidados que o casal deve tomar para evitar o adultério. Por exemplo, evitando mais conversações. Tudo isso tem respaldo bíblico, está aí a referência. Vocês podem ver e podem conferir na Bíblia depois, ou se quiser conferir um em específico na sala de aula. Evitando mais conversações, guardando o coração e a mente, afastando dos olhos aquilo que pode levar a pessoa ao pecado, mantendo-se longe do conselho dos ímpios, mortificando a carne e andando em espírito, abstendo-se do ato sexual com o cônjuge apenas por consentimento mútuo e por tempo determinado, mantendo o cônjuge, não é, irmãos, satisfeito, observando a palavra de Deus e orando e vigiando. Pronto. São algumas maneiras de evitar o adultério. Agora, para a gente terminar, eu quero citar aqui 6 pontos para os irmãos. O plano original do casamento segundo a Bíblia. Vamos lá. Primeiro,
Primeiro, casamento é uma instituição divina. Não, nunca esqueça isso. O casamento antecede toda cultura, tradição, povo, nação. Como crentes, uma vez eu tive a oportunidade, a honra de discipular um determinado grupo de pessoas que vieram oriundos de determinada cultura secular, e eles disseram assim: pastor, nós vamos deixar de ser desse grupo? Eu disse: não, continue sendo desse grupo, a diferença é que você agora é convertido a Cristo. Como convertido a Cristo, você passa a acreditar sobre o casamento, por exemplo, que o casamento é uma instituição divina. E como instituição divina, ele antecede toda cultura, tradição, povo ou nação. Não é? Então, a história do primeiro casal, que é Adão e Eva, é apresentada no Novo Testamento como a origem do casamento. O texto bíblico deixa claro que Deus formou uma mulher e trouxe a Adão. Então, o casamento ele é a instituição divina. Foi Deus quem formou a mulher e trouxe a mulher a Adão, né? Foi Deus que proporcionou o casamento. Segundo, o casamento é um dom de Deus. Vamos lá, a palavra dom, não é? Carisma, do grego, significa presente, não é? Dando a entender que o homem ele foi presenteado por Deus quando Deus o deu o casamento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7:7, ele diz: mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então, o apóstolo Paulo não coloca o celibato como regra, mas como exceção, não é? Pois esta abstinência deve ser voluntária. Logo, quem casa não é menos santo do que, não é, quem não deseja casar. Então, afinal de contas, tanto é dom de Deus desejar permanecer solteiro quanto estar casado. Tá certo? Terceiro, vamos lá. Terceiro, e aí a gente já está terminando de fato. O casamento é um estado honroso. Então, está explícito que o casamento é uma condição de honra, irmãos, pois nele o sexo é desfrutado de forma legal. O escritor aos Hebreus, ele diz, Hebreus 3:4, a parte A, ele diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. E o dicionário ainda define veneração como reverência, respeito, admiração e consideração. Então, o casamento é um estado honroso. O casamento, em quarto lugar, é uma complementaridade, não é? O relato bíblico nos mostra que o homem estava só, pois lhe faltava uma companheira. E Deus viu a necessidade de Adão, não é? Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E aí ele providenciou uma mulher para suprir a carência do homem. Quando ele diz: far-lhe-ei uma adjuntora que seja como diante dele. Então a mulher ela foi criada para ser a amável companheira do homem, a sua ajudadora, para cooperar no plano de Deus para a vida dele e para a família por meio do casamento. Em quinto lugar, e a penúltima colocação que eu vou fazer, o casamento é uma identificação entre os gêneros. Não é? Deus criou uma pessoa para Adão, com quem ele se identificasse. Gênesis 2:22 diz: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Então, Deus estava criando não apenas um outro indivíduo, mas um indivíduo novo, totalmente diferente, com outro sexo. Não é? Então, Adão identificou-se de tal maneira com a mulher que ele expressou respeito por ela quando ele proferiu os votos de casamento, o primeiro casamento. Quando ele disse: este é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E por último, o casamento é um estado de relacionamento, tá certo? Então, outro propósito pelo qual Deus instituiu o casamento, claramente, foi para que o homem tivesse com quem se relacionar plenamente. Então, no texto sagrado, nos mostra que, através do matrimônio, Deus tinha em mente proporcionar ao homem à mulher e à mulher um relacionamento de forma física, sexual e emocional. Não é? Por exemplo, de forma física,
apegar-se-á à sua mulher. Sexual, serão ambos uma carne. E emocional, o homem que estava só, agora tinha alguém para dirigir o seu afeto. E para concluir, irmãos, essa excelente lição, e quantos ensinamentos maravilhosos, quantas discussões nós podemos tirar pela palavra de Deus. Lembrando que eu estou falando pela palavra de Deus, não estou falando exceção, estou falando a palavra. A gente compreende que o casamento é para sempre, mas sua construção, ela depende, né, irmãos, de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio, tá certo, irmão? O caminho é o perdão, o caminho é a presença de Deus. Então, eu estou falando para crentes, não estou falando para descrentes, estou falando para crentes. Se os descrentes crerem na palavra, coloquem em prática, mas a minha prioridade e a prioridade da palavra é falar para crentes. Então, como eu estou falando isso, porque as pessoas vão dizer, quando eu não era crente, eu errei. Sim, mas agora que você é crente, é certo. Né? Então, os cônjuges, eles devem agir com boa vontade e sacrifícios, irmãos. Sempre buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Então, como observamos, o casamento é uma instituição de origem divina, seu padrão se encontra devidamente revelado nas Escrituras, como sendo algo indissolúvel, não é? E também como súditos do reino, nós precisamos viver a cada dia sua ética, evitando que a cobiça e a prostituição e demais obras da carne, não é, venha fazer parte da nossa vida. Que nós sejamos, irmãos, sempre, não é, um louvor para a glória do nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Meus irmãos, que lição maravilhosa, que conteúdo vasto, não é? Nós temos para explorar na sala de aula com os alunos, e como alunos nós temos para ajudar o nosso professor da aula e tirar as dúvidas que por acaso ainda tenha sobre esse assunto, baseado no Sermão do Monte e nos objetivos da lição para com o professor, tá certo? Thaís ainda está participando aqui, dizendo que o casamento é como uma planta que precisa ser cuidada, adubada e regada. Quanto mais o tempo passa, as suas raízes ficam mais profundas, não é? Que pensamento interessante, daria para fazer outro discurso aí de meia hora, baseado nessa colocação de Thaisa. Deus abençoe, queridos, que a sua aula seja uma bênção, tá certo? Que seus alunos sejam edificados, não é? E que todos saiam felizes da aula. Thaís ainda está participando, dizendo, lembrando que se tirarmos uma planta com raiz profunda da terra, ficará uma ruptura tremenda na terra. Então ela diz assim, vigiemos, né? Acho que é essa o objetivo dela. Deus abençoe. Forte abraço a todos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 6 com todos nós participando em nome de Jesus. Forte abraço a todos, queridos.